irmão, estando certo jovem, por nome Eutro, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tornando do sono profundo que lhe sobreveio durante o intenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor concedeu à sua igreja nesta noite, de estar adorando e louvando o seu santo nome. Obrigado ao Pai pela palavra que foi vai ser ministrada neste momento. Que o Santo Espírito, Deus Santo, leva cativamente de cada célula, para que faça na hora a tua presença, o seu querer, Pai, ministrando sobre nossas vidas, conforme a tua vontade, que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, adorando, com liberdade ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 9 a seguir, ela retrata a realidade de um jovem que estava ouvindo um discurso, nada mais, nada menos do que Paulo, apóstolo, aleluia. Lascura bacana, aleluia. E Paulo estava, meus irmãos, ali de uma terceira viagem missionária. Ele estava passando por diversos lugares, levando a palavra do Senhor, ali passando por batalhas, por várias lutas, até que juntos, irmãos, porque nessa terceira eles falavam, irmãos, ali combater a heresia, porque eles adoravam a Deus antigamente, aleluia. E ali Paulo veio falar, e quando ele pediu, no capítulo 19, Paulo combatia, ele estava falando sobre o porquê que o povo estava adorando essa Deus. Aleluia. Paulo estava aqui incomodando aquele povo, porque através da adoração, aquela adoração a Deus, havia pessoas que ganhavam dinheiro porque eram vendidas. Assim como hoje, muitas pessoas têm trocado o evangelho verdadeiro por migalhas que o homem tem oferecido nessa cidade, nessa terra. Aleluia. Mas Deus ainda fala nessa terra através de outras mulheres dispostas a pregar o evangelho conforme a palavra do Deus vivo. Aleluia. E quando Deus quer nós programamos alguma coisa, mas Deus manda outra coisa. Quando você fala uma viagem para uma cidade, Deus manda para outra. Assim também foi com Paulo. Deus passou, mas também já fez o passado. Ele fez o passado, passou, e vai fazer amanhã, até a volta do filho dele. Ele vai continuar mudando a estratégia do homem para mostrar para os pequenos que ele está no controle, para mostrar para os grandes que ele está no controle, para mostrar que aqueles que acham que não, que ele está no controle, para mostrar, engana lá para tudo, engana aqueles que pensam que pode. Eu disse, eu posso, eu levanto, eu abato, porque o nosso Deus é verdade, a palavra que eu digo é verdade, a palavra liberta, porque ela é verdadeira. Aleluia. E Paulo, amados, ele estava nesse propósito. Então, Deus fala com ele, e ele passa então para as pessoas. Ele não passou para ir para a festa, não passou para ir para o casamento, aniversário, nada. Paulo passou com o Espírito Santo de Deus, ali que ele tornou aquele homem para levar uma palavra. Aleluia. A Bíblia fala que foram vários dias e Paulo estava ali ministrando, estava falando a palavra de Deus, ele estava ensinando, mostrando a verdade. Tirando, quem sabe, pessoas que estavam totalmente enganadas, ele estava mostrando, tirando pessoas do engano. E ali havia pessoas, que falavam, pessoas com poder de outros homens, com uma oratória maravilhosa, que estavam enganando o povo. Deus, no Deus, olha, Deus falou, Rafael.
Poderia ter falado com calma na primeira viagem, não só. Vai direto para a vida. Esquece postura. E vai lá, mas Deus permitir que Paulo fizesse a primeira, a segunda, depois a terceira viagem, missionário. Aleluia. Ouvi o presbítero falando, estão dentro dessa obra missionária. Aleluia. Lá, desculpa, lá, cantaréia. Aleluia. A obra missionária, irmãos, a obra missionária, ela leva pessoas a passar por dificuldades. A obra missionária faz que o céu, a terra, ele deixe seus entes queridos. A obra missionária nos faz deixar coisas para trás, nos faz dedicar o eu. A obra missionária, ela nos ensina que nós devemos doar mais para o reino de Deus. Glória a Deus. Quando, irmãos, nós estamos quando nós estamos ouvindo alguém falar sobre a obra missionária, não comove muito o coração, porque é algo que queima no meu peito. Vou gravar, desculpa, agora que eu gravo. E aqui Paulo, ele traz um grande desejo da obra, porque ele estava passando de cidade em cidade. Ele estava levando a palavra de Deus, ele não estava vendendo mercadoria, ele não era um caixeiro viajante, ele não era uma casa, ele levava a palavra do Senhor. Ele levava a palavra de salvação, de esperança, ele levava a luz, porque a palavra é a luz. Ele levava o alimento, porque a palavra é alimento. Podemos dizer que ele levava um instrumento, irmão, de transformação, porque a palavra transforma também. E Paulo trabalhava, irmão, não de acordo com a vontade dele. Paulo trabalhava de acordo com o Espírito Santo. Ele levava a palavra, o Paulo era movido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Aqui me chamou muita atenção. Aleluia. Vou voltar um pouco aqui para que eu quero compartilhar esse trecho com os irmãos. Os irmãos fiquem ligados. Capítulo 19 diz assim: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crês? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos e agimos. Perguntou, eles então, e que foi batizado? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crê, porque após ele havia de mim, isso é, Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam lá, sura, macantaréia. Eu quero falar para a igreja: é vida no altar, é falar verdadeiramente aquilo que é para falar, é a palavra de Deus. Aqueles irmãos em Éfeso, será que quem pregava para eles não falava o Espírito Santo, ou só falava em meio só onde interessava, abria e salvava?
E eu olhar que Paulo, ele não viveu com Jesus. Paulo conheceu Jesus. Paulo perseguiu os discípulos de Jesus. Mas a Jesus, Paulo não cresceu. E esses irmãos, que ministravam para o povo, porque ele falava com eles, vocês foram batizados por João, o batismo de João, o batismo das águas, o batismo de arrependimento, porque o profeta Joel já havia falado, adivinhe, há de acontecer, todos os bautizados, irá haver o derramamento do Espírito Santo sobre todos, amém? Irmãos, a Bíblia fala que olha para todos, bastava querer, bastava desejo na alma, que haveria um derramamento do mover do Espírito Santo. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se cumpre, no dia de Pentecostes, se cumpre a palavra, Senhor. Capítulo 2 de Atos diz que estavam todos reunidos com sua proposta, estavam ali unanimemente, estavam com o objetivo de receber o Espírito Santo. Aleluia! Glória! E eu falo que eles estavam ali com aquele propósito que veio, irmãos, que havia uma que veio som em mim, eu penso ali muito forte, lembro muito barulho, muita força, e eles viram línguas repartidas como fogo, viram línguas, viram algo maravilhoso, e cada um falava, irmãos, foram todos cheios do Espírito Santo, nós recebemos partido de Deus. Vocês estavam ali ansiosos, irmãos. Vou dar um exemplo muito claro. É como se tiver uma fila, todos querendo para buscar água, e muita gente está esperando que venha alguém falar, vou passar aqui, vou jogar com a bandeira. Não dá. Um vai levantar a mão, o outro vai abrir a boca, o outro vai pegar uma vasilha, vai ter que cair um pouquinho de água. Todos unidos. E aquele povo, imagino eu, aquele povo esperando o mover do Espírito Santo. E Paulo pergunta aqui, vocês já ouviram falar? Nós nem ouvimos falar, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Amém. Eu estava falando dos filhos. A Bíblia fala que Paulo estava pregando ali, irmãos, vamos falar que fosse um congresso, Paulo estava pregando ali, ministrando, e ali foi passando o tempo, Paulo tinha, deu uma fartura de fogo no pulmão para ele, o povo, e Paulo foi ministrando, falando, e creio eu que o tempo ali foi endurecendo, dentro de um tempo, lá não tinha serviço. Lá não tinha lanterna megaloide, lá não tinha lamparina de gasolina, usavam o azeite, e foram acendendo ali, e colocando ali para clarear o ambiente. E esse jovem, um adolescente, de pré-adolescente, mesmo de 15 anos, 8 a 15 anos, mais ou menos, a Bíblia não relata a idade certo dele, fala que há aproximadamente 8 a 14 a 15 anos, aproximadamente, e esse jovem, ele escolheu em outro lugar para ouvir o sermão, não de frente a frente com Paulo, porque havia muita gente, ele não podia sentar ao lado, mas ele escolheu uma janela. Ele escolheu uma janela para ouvir a palavra de Deus. Pois é. Quero chamar a atenção da igreja, que muitas pessoas têm caído na presença do Senhor, porque estão ficando na janela ouvindo a palavra de Deus. Está dentro da igreja sentado, mas está na janela. Ele participa das coisas, na obra, mas está na janela.
Aquele jovem, por muito tempo está sentado ali, imagina aquela fumaça e alguém no alto, sentado, um pré-adolescente, quem sabe ele não bebeu água, não teve um alimento. A Bíblia só relata que o discurso de Paulo era louco, e esse jovem, ele caiu, devido ao cansaço, talvez a fome, talvez o motivo, a fumaça, alguma coisa aconteceu com aquele jovem, e ele caiu da janela. E a Bíblia relata que aquele jovem, ele caiu e foi levantado. Ou seja, quando pegaram aquele jovem, retiraram ele do local. Mas para tudo, amados, tem uma saída. Para tudo tem uma saída em nossa vida. José do Egito, quando foi lançado na cisterna, uma cisterna, ao olhar natural, só tem uma saída aqui para cima. É lógico, só tem uma saída. Mas para Deus, ele pegou aquela saída, aquele buraco, e mostrou uma saída para José. Tirou ele do buraco e colocou onde? A saída dele foi para o alto, para ser governador. Mas e esse meio período? Esse meio período teve provas. Esse meio período ele ficou mais de 10 anos preso. Mais de 10 anos ali, irmãos, sendo servo escravo, sendo acusado, caindo no lugar, sendo humilhado, açoitado. Mas ele estava dentro do propósito de Deus. Podemos olhar para os personagens da Bíblia. O Senhor, ele permitiu que acontecesse para que hoje pudesse estar lendo, falando para a igreja, para tomar de exemplo, para não cair, tomar de exemplo, para continuar aquela nossa caminhada. Quando nós olhamos para José do Egito, ele era escolhido do pai, o pai tinha mais graça por ele não tinha culpa, o pai que tinha mais graça por ele. Os irmãos tinham ciúme. Esse foi o motivo de José ser lançado. Mas Deus, irmãos, a Bíblia relata que nada, nem fio de cabelo cai sem a permissão do Senhor. Deus permitiu, irmão, você de amor, de caridade. Deus permitiu o ciúme. Deus permitiu ele ir para o zero. Deus permitiu ser preso. Deus permitiu ser vendido. Deus permitiu ele ser ali julgado por ter molestado a mulher. Mas ele não molestou, mas Deus permitiu, porque Deus tinha um propósito. Quando passamos pela prova, em vez de murmurar ao Senhor, para alguém, para o pastor, ou para o irmão, ou às vezes falar às vezes, murmurar, Deus está ouvindo. Deus só pensa, mas Deus conhece o seu coração. Deus pode estar querendo fazer esse momento difícil da sua vida para transformar alguém, para trazer arrependimento a alguém, para mostrar para alguém que não se pode julgar. Deus pode estar pegando vocês para mostrar para alguém que Ele é muito fácil, irmãos, dar glória a Deus com a mesa farta. Eu quero ver dar glória a Deus, irmãos, com a mesa fartando, como diz o povo, né? Linguajar interior, está fartando tudo, não é fartura. Eu quero ver dar glória a Deus quando a coisa está difícil. Eu quero dar glória a Deus não quando as coisas estão mil maravilhas. Eu quero dar glória a Deus nos momentos difíceis. Eu tenho que exaltar ao Senhor no momento difícil. Porque quando tudo estiver bem, vai sair espontânea oração, vai ser melhor ainda. Porque lá na tristeza Ele me ajudou, na alegria eu vou se glorificar 10 vezes mais. Aleluia.
Então, amados, fico olhando aqui para Jesus. Será o que passava na cabeça daquele jovem, daquele adolescente? Será que ele estava somente ali, observando, ali, olhando? Quem estava observando o lado? Que esse Paulo, eles falam tantas coisas dele, porque aqui Paulo já falava, irmãos, porque onde Paulo passava, o leite de Paulo curava. Aleluia. Olha que mistério. Onde Paulo passava, não havia mudança. Alguma coisa acontecia. Porque quem? Jesus estava. A Bíblia fala, onde Jesus está, alguma coisa acontece. Há transformação. E nós somos, irmãos, como os corpos de Jesus. Nós somos como os corpos de Jesus. Nós somos como os corpos de Cristo. Nós somos como os corpos de milagres. Nós somos como os corpos de salvação. Mas não, que negócio é esse? Porque Deus, Ele não vai usar o habitat, não vai usar o microfone, Ele vai usar, irmãos, aquilo que Ele fez com as suas mãos. Deus não vai usar, irmãos, um pedaço de madeira com a imagem de um outro ser humano. Deus não vai usar a imagem, Ele vai usar a imagem e semelhança dele. A Bíblia não fala com isso. Nada que morre é vida, porque Ele soprou o fogo de vida sobre nós. Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Então, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ali, irmãos, eu fico imaginando, eu e a sua família, após ter a notícia que o jovem estava louco, os pais estavam em outra parte ali, ou estavam em casa, e alguém corre e fala, ei, irmão, ou o seu João, chama alguém e fala, olha, ele faleceu, ele caiu lá no templo, ele caiu. Como seria nossa época? Como seria a época também? Dizer, ei, o seu filho não. Seu filho caiu lá na igreja e morreu. Vai ter escândalo na igreja. Que igreja é essa? Que Deus dá, que morre alguém? Que igreja é essa que acontece as coisas? Que igreja é essa? Mas para esses pensamentos amados, Deus tem uma resposta. Porque Deus que Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer a diferença. É porque Ele, amado, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que abate, é Ele que levanta, é Ele que seca as lágrimas, é Ele que permite o choro, Ele que se alegra com as suas lágrimas, porque as suas lágrimas Ele vai fazer, brincando a diferença, porque o inimigo vai ficar envergonhado, porque quando você chorar, o inimigo pode separar. Está derrotado, meu Deus diz, ele não está derrotado, ele está feliz na minha presença, porque eu estou na vida dele, e ele vai levantar, e vai me adorar, ele vai levantar, e vai me exaltar, porque eu estou na vida dele, aleluia, glória a Deus, aqueles santos, irmãos, era natural. Mas o sobrenatural é de Deus. As coisas ruins podem acontecer. Mas a vida da glória a Deus. A lágrima vem, a vida da glória a Deus. Quem sabe, os pais, os parentes de Deus disseram, foi esse Paulo, é culpa desse Paulo, ele prega o Evangelho de Jesus, é por isso que o menino foi ouvir e ele morreu. A culpa é dele. Quem sabe ali, toda a dor do dinheiro não era assim. Olha, é por causa do Paulo.
bicho, tá vendo? Rodeando aqui, nunca morreu ninguém, ninguém nunca caiu de janela, mas depois de Paulo chegar aqui, até o comércio parou, foi ele chegar Paulo aqui, tudo parou, quem ganhava não ganha mais, quem comprava não compra mais, e até o filho. Mas você, alguém chegou para Paulo e disse, olha, ei, Paulo, o menino que estava te ouvindo, ele caiu e morreu, ele está morto, Paulo. Aleluia, que mistério. Porém, eu falo assim, olha, a Bíblia fala que Paulo chegou e gritou sobre o menino, gritou sobre o menino. Aleluia. Ele abraçou, ele disse assim, olha, eu não vos perdoei, que alma estranha. Não perdoe, não fique afligido, porque o menino não está morto. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, ele falou largamente até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo os jovens, e ficaram não por consolados. Aleluia. Imagina agora, irmãos. Olha, tá na cara do diabo. Porque alguém pode dizer, irmãos, ali falado, murmurado, o menino está morto, porque está ouvindo o Evangelho. Mas Deus vai lá, irmãos. Vai lá, vai lá. Olha, quem sabe Paulo orou para Deus e disse, olha, Senhor, tu fizeste maravilhas, onde eu passo, o lenço que eu uso tem curado, tem libertado. E esses jovens estão ouvindo a palavra do Senhor, e ele caiu. Mas é o Senhor dos exércitos que ressuscita. É o Senhor que ressuscita. O Senhor dono da vida traz a vida desse jovem. Imagina, amados, aquele jovem que estava ali já esfriando. Imagina aquele jovem. Eu imagino Paulo levantando e falando, ó, o morto já está lá bacana da reta, o morto já está de pé, aquele que está caído de direita vai levantar, aquele que não ama o Senhor, na presença do Senhor, ele vai voltar a andar. Aquele que você conhece, aquele Deus que você conhece, quantos Deus não tem nessa cidade, quantos Deus não tem, irmãos. Está faltando, irmãos, homens e mulheres, com esse espírito de Paulo de orar e dizer, Deus, Senhor, fisicamente eles não estão mortos, mas espiritualmente eu não vejo. Traz, Pai, traz novamente o teu caminho, traz a tua presença, que nós vamos glorificar e exaltar o teu santo nome. Ele falava a sua tarefa, e aqueles que apontaram ele, dizendo que não prestava, vai ter que recolher a mão e vai ter que bater palma para o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Ei, é preciso olhar direitinho. Eu estava na janela, estava ouvindo a palavra, mas ele continuou e caiu. Ele continuou e caiu. Eita, clausura, cuidado, para não estar cochilando na obra de Deus, porque o Senhor vai voltar e ele vai levar aqueles que estão ligados, aqueles que estiverem orados, eles vão ouvir, aqueles que estiverem ouvindo, estiverem cochilando na presença do Senhor, ele vai ficar.
estão andando como crente, carregando a Bíblia que crente usa, está dando a paz do Senhor, como servos de Deus, usam o nome, estão irmãos, consagrando a vida, estão lendo a palavra, estão frequentando o trabalho, mas estão dormindo. Eita, para glória a Deus. É preciso despertar, igreja. É preciso despertar. É preciso despertar, porque o Senhor, Ele vai buscar os escolhidos dele, Ele vai levantar, mas homens e mulheres dispostos a ministrar a palavra. Homens e mulheres dispostos a dizer a verdade para aqueles que se julgam na presença do Deus da igreja. Vão ter que ouvir a palavra verdadeira. E a palavra verdadeira não há culpa. A palavra de Deus lista na igreja. Ela corta. A palavra verdadeira corta. A palavra verdadeira liberta. A palavra verdadeira ela restaura. A palavra verdadeira é que precisa ser ministrada nos quatro cantos da terra. É preciso orar para todos. Avisei somente a verdade. É porque a verdade é que vai prevalecer. Deus está falando que é preciso despertar, é preciso largar o oba-oba na presença dele, é preciso largar o disse-me-disse, é preciso andar diferente na presença do teu Filho. Orar sobre calcareca, tem pessoa de calcareca pensando que pode, mas eu digo assim, eu posso levantar quem eu quiser, porque eu tenho a mão transformadora para a súplica. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, temos avisos aqui repetidos de Jesus. Aleluia. Gravar súplica.